Lucas, capítulo 1, versículo 17. Bem, podemos? Diz assim o texto de Lucas: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te louvamos por essa tão especial oportunidade de estarmos aqui e conhecermos mais um povo, Senhor, e que juntos, meu Deus, imbuídos do mesmo propósito, formarmos os céus, saquearmos o inferno e nos prepararmos, meu Deus, para aquele grande dia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Contamos e mais uma vez pedimos que perdoe os nossos pecados, querido Deus, para que não haja nada que nos impeça de estar na Tua presença. Deus amado, nós nos lembramos, ó Senhor, nesse momento, meu Senhor, daqueles que estão nas calçadas, daqueles que estão à busca das drogas, das meninas, meu Deus, à busca da prostituição, dos jovens, adolescentes, algumas vezes crianças. Que o Senhor possa se lembrar deles, tocando-os e convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, assim como um dia o Senhor fez conosco. Nós nos lembramos, meu Deus, de todos nós que aqui estamos, meu Senhor, desta igreja, da igreja, Senhor, ali presente, do Caxambi, a igreja de Nova Vida, de cada um desses irmãos, Senhor, nos lembramos para que o Senhor possa nos imunizar quantos males que tem assolado esta nossa geração. Meu Deus, guarda-nos e livra-nos e sustenta-nos segundo a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, no seu lugar, dizendo para essa pessoa que está ao teu lado, fique atento, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra bem rápida, não é? Mas bastante interessante, falando sobre da forma que Deus prepara um povo especial, da forma que Deus capacita. Na verdade, existe um adágio entre nós evangélicos, muito citado em toda parte, que diz que Deus não chama os preparados, mas prepara aqueles que chamam, não é? Portanto, nós entendemos que o Senhor de fato tem preparado pessoas, tem capacitado, tem treinado pessoas para uma obra muito maior que está por vir. Na verdade, essa obra que nós temos chamado aqui ainda é pequena por aquilo que está por vir. Diz a Bíblia que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram daquilo que o Senhor tem para nós. Há algo muito maior. Entendemos que só os capacitados, só aqueles que conseguem vencer, vão chegar lá. É o que diz Apocalipse, aos vencedores. Uma palavra destinada para aqueles que conseguirem chegar lá. Mediante essa palavra, gostaria que você abrisse sua Bíblia, se puder marcar aí lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Depois vamos voltar em Lucas. Nós vemos por diversas vezes, em todos os textos, em cada profeta do Antigo Testamento, em cada um dos apóstolos, discípulos que o Senhor levantou, de uma forma ou de outra, Deus preparando pessoas, Deus capacitando pessoas, aperfeiçoando. Na verdade, acreditamos que esta é uma caminhada de aperfeiçoamento. E acreditamos que à medida que o tempo vai se aproximando, nós vamos nos aperfeiçoando em Cristo, pelo mover e a direção do Espírito Santo de Deus. Diz, capítulo 4, versículo 11, Paulo à igreja de Éfeso: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui. Nós estamos vendo um texto em que o Senhor fala a respeito desse aperfeiçoamento, que de fato é esta caminhada que nós temos, semelhante à caminhada do pessoal do Êxodo no deserto, um aperfeiçoamento, eles vivendo em cada sinais, em cada tempo, o Senhor vendo as suas necessidades, passando pelos seus apertos, passando pelas suas lamúrias, e a cada um deles o Senhor estava de olho, para ver qual seria a atitude de cada um deles segundo as suas necessidades. Verdade, muitos deles caíram pelo deserto, segundo diz o texto bíblico. Muitos deles foram reprovados, como hoje muitos têm sido reprovados. Muitos que buscam, mediante da fé, recursos, viver, ter uma vida financeira regalada, e daí por em diante, não entendendo que é apenas uma caminhada, de aperfeiçoamento, em que Deus está de olho na gente, em que o Senhor vai escolher um grupo muito seleto dentre nós, e vai ser chamado de ao vencedor, como diz Apocalipse. Na verdade, é Ele quem diz: em vista do aperfeiçoamento dos santos, Deus levanta um de nós para orientar, para exortar, para ensinar, para conduzir em toda a verdade. Em Gênesis capítulo 45, versículo 5, apenas um exemplo do que nós estamos falando. Apenas um exemplo dentre tantos. Poderíamos passar por cada um dos profetas, poderíamos passar inclusive por Eliseu, quando havia em torno de 50 na escola de sacerdócio de Elias. Diz o texto, diz as escrituras e extra bíblico, que havia em torno de 250 na escola de profeta de Elias. Mas o Senhor escolhe Eliseu, que era um lavrador, estava lá com a sua junta de bois. Por alguma razão o Senhor escolheu, e não escolheu aqueles 250 que estavam na escola de profetas. Por alguma razão, Deus havia já há algum tempo preparando Eliseu, e provavelmente ele não fazia ideia do que ele foi chamado, até que um dia Elias passa por ele, lança sobre ele a capa e pergunta: você sabe o que aconteceu com você? Ele disse: eu sei, deixe beijar meu pai, já estou voltando e vou te seguir. Ele então pega as juntas de bois, faz um churrasco, corta todo o carro com a lenha, prepara lá aquele churrasco, certamente chamam todos, é uma festa, e ele vai seguir Elias. Provavelmente nunca imaginou a que ele estava sendo preparado. Mas diz no capítulo 45 de Gênesis, versículo 5, José está tendo uma palavra com seus irmãos, e ele diz assim: agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havendo vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele estava dizendo que havia todo um preparativo, havia toda uma situação sendo preparada para uma grande missão que provavelmente José, em seu princípio, nunca fazia ideia de onde o que o Senhor estava capacitando, preparando ele. Eu penso, irmãos, que
nessa caminhada nossa, há pessoas entre nós que não fazemos ideia do que Deus vai nos levar e aonde o Senhor vai nos levar. Provavelmente obras tão grandes, tão tremendas, que jamais nós imaginamos, ir em lugares que nunca pensamos, falar do amor de Deus de forma que a gente nunca imaginou. Eu entendo que nunca Eliseu, lá estava um lavrador, não fazia parte daqueles que seguiam Elias, não fazia parte daqueles que estavam sendo treinados e ensinados por Elias, mas de repente ele é escolhido não por Elias, mas por Deus. Provavelmente, se fosse pela vontade de Elias, ele pegaria alguns daqueles dos seus 250 discípulos, e ele então faria uma seleção para saber dentre eles, fazia alguns testes, e tiraria um considerado de excelência para assumir o seu lugar. Se fosse pela vontade de Elias, seria assim, mas não era a vontade de Elias. Foi o Senhor quem disse, quando ele pede a morte, quando ele está lá em depressão, olha, unge Eliseu para estar em seu lugar. Não escolheu nenhum daqueles. Pensa que de alguma forma, no exercício do seu trabalho lá com seu pai, na sua função profissional, nas terras que eram dele mesmo, segundo a história, Eliseu procedia de uma família de bem de vida, uma família rica naquela ocasião. Penso que havia um treinamento na vida de Eliseu, havia uma capacitação da parte de Deus, e o Senhor estava com os olhos sobre ele. Mas ele nunca imaginou que seria aquele que foi. Nunca imaginou que aquele que se tornaria famoso em toda a terra, chamado Elias, pudesse um dia vir e lançar a capa sobre ele, não é? E passar o ministério, passar a unção para ele. Eu imagino que ele nunca pensou que chegaria aonde chegou. Mas a verdade é que penso também que ao longo da sua história, da sua vida, coisas estranhas puderam ter acontecido. Testes da parte de Deus, capacitação. Penso que não deveria ter sido uma vida muito fácil. Ainda que seja uma pessoa rica, mas estava no exercício da sua função. Nós chegamos à conclusão, segundo historiadores, que ele era uma pessoa rica porque ele era dono da junta de bois. Se não fosse, não teria autoridade para sacrificar os bois ao Senhor, fazer um churrasco lá, um almoço, um jantar para todos que estão à sua volta. Mas como ele teve essa autoridade, era dele, as terras poderia ser dele ou dos seus pais. Nunca pensou, mas pensa que algumas coisas podem estar acontecendo com você hoje. Algumas coisas estranhas podem estar acontecendo com a gente hoje. Coisas que nós nunca imaginamos. Situações que nós nunca pensamos em passar. Mas de repente há algo de Deus. De repente há um projeto de Deus para nós. De repente os olhos de Deus estão sobre nós, nos capacitando, nos aprimorando, treinando, calejando para essa obra grande que o Senhor tem para nós. Penso também que nós estamos vivendo dias em que Deus está preparando homens e mulheres valentes para suportar os últimos dias. Homens e mulheres valentes para resgatar os filhos que ainda estão lá fora. Eu imagino que Deus está preparando grupos variados em determinadas igrejas, desses que vão passar pela peneira e serão experimentados, provados e aprovados para algo tão tremendo, que nós jamais pensamos ou imaginamos. Eu acredito que à medida que vai chegando os últimos dias, nós vamos sendo purificados como o ouro, purificados como a prata, como diz a Bíblia que seríamos. Mas olhando por esse lado, a gente fica um pouco assustado, porque a forma que o ouro é purificado ele leva no mais alto grau de um fogo, não é? Onde ele é completamente derretido e todas as suas impurezas, a partir daí, são retiradas, e então o ouro ou a prata, ele fica bem puro. Imagina se nós passarmos por algo dessa natureza, passar pela prova de fogo, para ser tirado todas as mazelas, ter de ser tirado, não é, tudo de ruim em nosso coração, a nossa alma do cárcere emocional algumas vezes o nosso ego que está indo de uma certa forma em evidência, e o Senhor quer tirar isso
para que sejamos revestidos de uma simplicidade, de uma humildade, como Jesus o foi. E algumas vezes assusta, porque passar pela prova de fogo não é fácil. Nós olhamos a linda história de José, olhamos a linda história de Moisés, homens, o próprio Pedro, João, alguns deles que passaram pelo cárcere, Paulo, não é? Que passaram por tantas situações, foram aprimorados, foram provados, foram aprovados. Ao final da história, é linda a história deles. Em apenas prováveis 5 páginas, nós lemos toda a história de José. Histórias que duraram 30 anos de sua vida. E é linda a história dele. Mas não penso que tenha sido tão linda assim no viver toda essa história. Ser injustiçado, preso, certamente tomou lá uma coça, lá no cárcere, vendo todas as injustiças acontecer, e ainda assim guardando o seu coração, se aquietando, nunca se levantando contra os seus algozes, mantendo a sua simplicidade, sua humildade, sendo provado e aprovado, na hora que precisou liberar o perdão para aqueles que deveriam proteger ele, seus irmãos mais velhos, na hora de retaliar os seus irmãos, então ele está tão aprimorado, ele está tão capacitado, passou por tantas as provas, está tão calejado, que já não há mais espaço em seu coração para angústia, não há mais espaço em seu coração para vingança, não há mais espaço em seu coração para o ódio, o rancor, porque agora ele passou pelo fogo, agora foi retirado todas as impurezas, como não é feito com o ouro. E então não cabe mais outra situação senão a simplicidade, senão a humildade. E quando ele está diante dos seus irmãos, não tem outra alternativa, outra escolha, só uma escolha. Eu perdoo vocês, eu sou seu irmão, nós nos amamos. E ele abraça e chora com os seus irmãos. Mas é linda a história ao final. Mas passar pela prova que ele passou não deve ter sido tão linda assim. Algumas vezes passamos por situações tão pequenas e nós ficamos tão irados. E às vezes tem um adágio mundano que eles dizem que não faz parte da nossa linguagem, mas eles dizem: se Deus me dá poder, eu mato esse sujeito. Não é? Algumas vezes, se Deus desse poder para nós orávamos e um raio cairia em cima de algumas pessoas, e então partiriam essas pessoas ao meio, sem nenhuma misericórdia, não? A cada vez que a gente vai botar gasolina, só falta a gente blasfemar contra Dilma e vê-la muito mal. A cada vez que nós vamos ao supermercado fazer compra, só falta, se a gente tivesse com a Dilma naquele momento, daríamos umas boas coças nela. Mas enfim, Deus está nos aprimorando a ponto de nós termos tal misericórdia, que quando for botar gasolina, só falar: Deus tem misericórdia, me ajuda, e orar por ela, e pedir que Deus conserve aquele coração até que ela seja resgatada, em nome do Senhor. Mas eu acredito que Deus está nos aprimorando, nos capacitando para uma excelente obra. Mas vai chegar a tal ponto, irmãos, desta prova, que não vai existir em nosso coração qualquer espaço para mágoa, rancor, angústia, porque os dias que nós estamos vivendo são dias que nós vamos precisar de ter muita misericórdia. Misericórdia daquele jovem que não teve muita escolha. A vida nos empurrou para essa situação, e de repente nós estamos andando pela rua e ele vem portando uma arma e toma aquilo que a gente lutou tanto para conquistar. E nós temos que olhar e dizer: Deus tem misericórdia desse jovem. E não dizer: Deus cai um raio e parta esse jovem no meio. Que ele pague o preço pela justa medida da sua loucura. A gente precisa de fato ser revestido dessa misericórdia, como foi Jesus, que estando à sua cruz, ele olhou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ou Estevão, que olhando seus algozes e atirando pedra, dizer: não impute sobre eles esses pecados. Mas lá em Apocalipse, para nós terminarmos, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apenas um detalhe em que nós vamos trazer
do que seria a tal grande obra, uma pequena parte de uma margem que a Bíblia entra, falando sobre algo de tal importância, de tal privilégio, que nós nunca jamais vamos imaginar na nossa pequena mente humana, tão frágil. Mas ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. João está tendo uma visão semelhante à que Daniel teve, Ezequiel teve. Ele está vendo sendo posto um trono, e em especial esse trono se assentaria aquele que venceu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele disse que também foi posto tronos, e assentaram-se um grande tribunal, disse Daniel. Mas ele aqui diz: assentado aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. O que Deus tem para nós, não dá para a gente imaginar ou pensar. O que o Senhor tem preparado para nós, irmãos, vale a pena passar qualquer prova que você pode estar passando ou vir a passar. Vale a pena você passar qualquer luta a ponto de olhar para pessoas que te fazem mal e dizer: Deus tem misericórdia. Ele de fato não sabe o que está fazendo, está sendo empurrado para alguma situação. Eu sei, nossa parte humana, falar até é fácil, viver qualquer situação é difícil, é complicado. Mas vale a pena perseverar, mesmo quando injustiçado, porque o que Deus tem para nós é algo que a nossa mente não consegue imaginar. Por isso ele diz: olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Vale a pena nós perseverarmos, vale a pena lutarmos, para não cairmos como foi aqueles que no Êxodo caíram e não chegaram a entrar em Canaã, como hoje muitos têm caído, por não suportar a luta, o calor da luta. Às vezes vão após as facilidades, as facilidades que a vida nos oferece, que às vezes, algumas vezes, se pregam algumas facilidades que não é uma realidade, não é? Não é uma realidade quando se vive um verdadeiro e genuíno Evangelho. Quando o próprio Senhor disse que passaríamos por coisas, por aflições, por prova. Como ele disse mesmo, quando João tem uma visão do Senhor Jesus, ele diz: esse vem aquele após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele nos batizará com fogo, com o Espírito e com fogo. Ele mesmo disse isso, que passaríamos por aflições, por provas, que seríamos aprovados. E quando João ele começa a escrever, lá no seu início de Apocalipse, ele diz: aos vencedores. Para ser vencedor não deve ser de qualquer jeito. Eu creio que dentre esse grupo seleto, que serão chamados de vencedores, não serão chamados de vencedores de qualquer jeito. Serão vencedores porque receberam mérito e foram provados, e também receberam a aprovação de Deus para serem chamados de vencedores. Amém? Quantos vencedores temos aqui? Diga amém. Aleluia. É verdade. Vamos terminar em Lucas. Ao ficar de pé para a gente fazer uma oração. No capítulo 1, versículo 17. Ele está falando alguma coisa interessantíssima sobre aquele que haveria de nascer, mas uma palavra profética para aqueles que seguiriam aquele que haveria de nascer. Entendemos que é uma palavra profética pelos textos de Paulo, que ele constantemente entra nesses mesmos termos em relação aos filhos de Deus. Irá diante do Senhor no espírito de poder de Elias, fala a respeito de João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado.
Deus está nos chamando, nos preparando, nos capacitando para algo extremo, em extremo especial. Eu acredito que nós que estamos aqui hoje, nós somos privilegiados, pelo menos eu me sinto muito privilegiado, viu, pastor Edson? Nós consideramos, eu me considero muito privilegiado, gente, de verdade, de verdade. Eu me considero tão privilegiado que algumas vezes, quando estou na igreja, quando eu vou pregar, eu digo, gente, não tem alguém melhor do que eu aqui para pregar, não? Às vezes, quando me chamam para ir a alguma igreja, eu vou a algumas igrejas e vejo homens, eu digo, será que eu acho que tem alguém aqui melhor do que eu, alguma com uma melhor mensagem? E às vezes, quando chamam um diácono para pregar, algum dos irmãos lá da igreja, eu digo, certamente vai dar uma mensagem melhor. Às vezes, eu considero muito privilegiado, tão privilegiado que às vezes eu acho que nem deveria estar onde estou. Me considero, eu acredito que você também é um privilegiado. Diga para essa pessoa bonita que está ao seu lado, você é muito privilegiado. Você é muito privilegiado. Deus o chamou para algo muito grande, algo muito especial. E isto é um privilégio. Isto é um grande privilégio. Nós estamos no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração e após isso vamos passar para o pastor. Querido Pai, de fato eis aqui um povo bem seleto, viu, Senhor? Um povo com um privilégio tão grande. Provavelmente nós ainda não temos a capacidade de entendimento do tanto que nós somos privilegiados. Mas nós queremos te agradecer, viu, Senhor? Te agradecemos porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor nos tem capacitado. Ainda há muita coisa a acontecer. Alguns de nós ainda estamos revestidos de orgulho. Nossos egos estão em evidências. Alguns de nós ainda carregamos muita mágoa, muito rancor no coração. Alguns de nós ainda precisamos muito passar pelo fogo ainda. E algumas impurezas ser tiradas. Alguns de nós ainda estamos com a nossa alma presa no cárcere, uma vida psíquica muito conturbada, por tantos traumas, por tantas mazelas. Ainda há muito a que fazer, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor Deus, tenha paciência conosco. E ajuda-nos, ao Senhor, ao passar pela prova, meu Senhor, no calor da luta. Ainda que nós saiamos do meio do povo e iramos para um canto chorar, mas que o Senhor possa, meu Senhor, nos abençoar, nos dar força para resistirmos no calor da batalha. No nome do Senhor Jesus. É bem verdade, Senhor, que por nós hoje aqui, ansiosos que estamos para ver a Tua face, como o Senhor é, disse Paulo. Por nós, meu Deus, seria um arrebatamento agora, nesse momento. Estamos ansiosos por ver a Tua face, mas nós não queremos ser egoístas, uma vez que estamos, meu Deus, ainda aguardando muitos filhos que estão dispersos a vir para estar conosco nesse reino. Muitos que estão na igreja, Senhor, ser aprimorado e ter um genuíno encontro contigo, para também estar conosco nesta luta. Querido Pai, nós te amamos muito, viu, Senhor? E é esse desejo do nosso coração de estar contigo é agora, de termos um encontro com o Senhor nesse momento, de sermos tomados para o Senhor todos os dias da nossa vida. Aguardamos com ansiedade esse momento. Contudo, ainda há uma missão para nós nesta terra. Portanto, pedimos que o Senhor venha nos capacitar, como diz o texto, que o Senhor faria. Prepara-nos, reveste-nos de tal sabedoria, meu Deus, que nós não vamos falhar nesta missão. Não vamos ser freados na nossa oração, na nossa missão. Capacita-nos, esse povo que aqui está nesta igreja, junto com o pastor Edson. Meu Deus, capacita, Senhor, aqueles que aqui estão nesta missão. Aqueles que estão ali, Senhor, na igreja Nova Vida do Cajabi, também com a missão. Ajuda-nos a cumprir ao que nós somos chamados e fazermos com afinco, com amor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Que agora, Senhor, que a graça do Senhor seja de tal forma sobre nós, que nós venhamos a ter grandes experiências no reino com o Senhor. Nós oramos assim e te agradecemos o nome por amor de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Pastora. Glória a Deus. Vou convidar as Délvaras para virem até aqui, por favor. Vou convidar também a pastora Deise para vir aqui à frente, para estar junto conosco. A gente vai, nesse momento, nós vamos orar pela vida da pastora, irmã deles, então não é pastora, irmã Tesão. Vamos orar pela vida dela. Vou convidar a nossa líder, a Rosa, para orar pela vida da nossa querida irmã Deise. Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai, colocando, Senhor, a vida da irmã Deise nas suas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor cuida da vida dela com muito carinho, Senhor, porque ela é sua filha, ela é sua serva, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o desejo que está no coração dela, Pai. Oh, Senhor, o Senhor conhece também a mente dela, Senhor, meu Deus. Guarda ela de todo o mal, Senhor. Ajuda ela nas caminhadas dela, Senhor. Ainda que seja difícil, mas para o Senhor não tem nada difícil, Pai. Pai amado, Pai querido, guarda, Senhor, a vida da família dela também. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, Senhor, meu Deus. Guarda, Senhor, fortalece ela cada vez mais. Fortalece ela na sua presença. Fortalece ela na sua força, a força que vem de ti, Senhor. Do alto da cabeça, pronta dos pés, Pai. Toma a vida dela nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, pela vida que Deus proporcionou para mim, e inclusive quem me conhece há muitos e muitos anos é minha irmã Irani, a quem eu amo muito, e ela me conhece por dentro e por fora, mas somos falíveis, né? Não nos agrada muita coisa a gente fazer que depois a gente tenha a se arrepender. Mas eu dou glória ao Senhor pela vida que o Senhor tem me dado, pelo marido que o Senhor me deu, pela minha netinha tão amada no meu coração e pela vida da Irani, que a Irani sempre foi uma grande ajudadora para nós. Em todos os momentos da nossa vida, ela sempre nos auxiliando. O quê? Falou um segredinho que eu não entendi. Mas, glória a Deus pela vida de todos, e que o Senhor continue abençoando a cada desejo dos nossos corações. Mas a necessidade que a gente faça também a nossa parte, né? E pedir é tão fácil. Agora, obedecer, temos que nos sacrificar. Amém? Isso aqui é um reconhecimento do Ministério Débora para a senhora, irmã. Quero te louvar.
do Ministério das Délboras aqui da Igreja Nova do Caxambi, aqui nessa rua. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, às segundas-feiras, às 19 horas, as mães que estiverem aqui. Eu sei como não tem culto aqui, pastora, eu estou ficando à vontade de convidar as irmãs para chegar até lá e orar conosco pelos filhos. E nós também, na segunda-feira agora, dia 29, nós vamos ter um Cine Délbora. Nós vamos passar o filme Quarto de Guerra. Quem quiser aparecer, levar um quilo de alimento, que é o ingresso, nós vamos começar a transmitir o filme às 19 horas. Amém? Amém. Obrigada aí pela receptividade da igreja. Glória a Deus. Glória a Ti, a bênção. Louvamos mais uma vez ao Senhor. Nossas vidas estão diante do altar, amém? Glória a Deus.
estarem conosco em confraternização lá atrás. Vamos comemorar os aniversariantes do mês, aniversário da nossa querida Vanessa. Amém? Todos os irmãos estão convidados. Vamos levantar nossas mãos para o alto, uma posse das bênçãos que com certeza o Senhor derrama sobre a vida de cada um de nós. Pelo amor de Deus, a graça do seu único Filho, a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós. Vamos em paz, que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente sua vida, sua casa, sua parentela, a obra das suas mãos. Amém? Glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor é bom.